Olá a todos, eu sou o César Augusto Muniz e hoje iremos falar de constelações familiares com o nosso convidado Joaquim Marujo. Já sabem, para ver as entrevistas com os nossos convidados, vejam o nosso canal Conversas da Alma no YouTube, subscrevam para estarem a par de todos os temas abordados nestas entrevistas. Se gostarem, já sabem, ponham like e partilhem com os vossos amigos. O Joaquim Marujo iniciou a sua carreira como terapeuta em 1971. É diretor da Unitranspessoal, Unidade de Investigação, Ação de Psicologia Transpessoal e Gerontologia. Membro da International Association of Counselors and Therapists, também da Global Aging Research Network da Sociedade Portuguesa de Geografia, da New York Academy of Sciences, da International Society for Gerontechnology, da British Geriatric Society e também da Associação de Antropólogos Ibero-Americanos em Rede. Hoje iremos falar de constelações familiares. Joaquim, muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer é meu, César Muniz. Obrigado por estar aqui connosco. O Joaquim é diretor da Unidade de Investigação Ação de Psicologia Transpessoal. O que é a psicologia transpessoal é na realidade e quais são os seus objetivos? A psicologia transpessoal é a quarta linha de investigação mundial, será a quarta força da psicologia, sendo a primeira força a psicologia comportamental, depois surgiu a psicologia analítica da psicanálise e depois sai a psicologia humanista cognitivo-condutual. E finalmente temos a psicologia transpessoal, ou seja, o que é que está para além da minha psique, o que é que está para além da minha mente. O que está para além da minha mente é mais do que o corpo, é a minha alma. E na psicologia transpessoal, o que nós levamos em linha de conta são pequenos princípios fundamentais. Primeiro nós temos um corpo. Dentro deste corpo nós temos as emoções. Dentro deste corpo temos uma área da cognição que é a nossa mente. E eu desde 1979 que eu digo que não temos uma mente, nós temos 4 mentes. Eu tenho uma mente que me mente. E quando me mente pode-me colocar demente. Para não ficar demente, criar mente com ira, que é a mentira. E isso está na minha área da cognição, que é aquilo que nós chamamos muitas vezes a consciência, né? Do qual eu não sei se a consciência estará dentro do meu cérebro ou estará fora do meu cérebro. E depois temos uma área da espiritualidade, que não tem nada a ver com a religiosidade. Sim. Dentro da psicologia transpessoal, aquilo que nós levamos em linha de conta, e que às vezes as pessoas se esquecem, é que a minha alma é a minha consciência desta vida e de outras vidas. E esta alma, que é a minha consciência, naturalmente vai incorporar dentro de um corpo. E dentro deste corpo... O nosso veículo. O nosso veículo, exatamente. E este corpo, naturalmente, que a primeira coisa que faz quando nasce é inspirar, que em sânscrito quer dizer spiritus. Então o spiritus é o sopro da vida. Absorver a essência da vida. É isso. Então quem é que nos dá o sopro da vida? É o divino, que é o spiritus, daí a espiritualidade. E por isso a psicologia transpessoal, no fundo, o que pensa é não há doenças. A doença está na alma, que imprime no corpo o sintoma. Se eu souber o sintoma, saberei o que se passa exatamente na minha alma. Portanto, para vocês, a alma, claro também, para mim, mas para vocês a alma é a matriz e se essa matriz de alguma maneira está poluída ou pelas emoções, pelos pensamentos, por tudo aquilo que nós desconhecemos até, e às vezes até por influências externas, não é? E isso reflete-se depois no corpo. Sim. E é isso que vocês, através da psicologia transpessoal, que é muito mais abrangente pelo aquilo que eu vejo que a psicologia tradicional, sim, não dizendo mal da psicologia tradicional, mas vejo que é mais holística, ou seja, ela vê o ser como um todo, não é? Não isola a determinadas partes, o comportamento humano ou as emoções humanas, vejo que vai muito mais longe, não é? Pelo menos é isso que eu penso que é isso que eu estou a perceber mesmo do que está a dizer. Exatamente, César. É que dentro da psicologia transpessoal a diferença que existe é que para nós não há psicopatologia. Ou seja, pode haver uma antropopatologia, que são as doenças do homem, mas essas doenças são todas psicoespirituais. E nós fabricamos a doença, naturalmente, porque a doença também é um caminho. E habituamos desde criança a ficar doentes. E pode criar lições também, a doença. E sem dúvida alguma, porque o caminho é uma aprendizagem. Claro. E nesta vida, quando a gente vem a esta vida, a gente vem para aprender. E aprendemos com quem? Aprendemos com os nossos pais, porque eu escolho os meus pais para tomar consciência nesta vida que eu tenho feridas. E é com eles que eu vou tomar a consciência das feridas que eu tenho que trabalhar. E compensar. E não é? compensar. Além das feridas, nós também compensamos. Ou eles compensam connosco também.
Aqui há uma pequena problemática que nós temos que levar em linha de conta, né? É que nós nunca podemos apontar um dedo ao nosso pai. Eu não, ou à nossa aponto, mãe, eu antes pelo contrário tenho uns pais maravilhosos e não posso dizer absolutamente nada antes pelo contrário. Mas o que eu digo é que, mesmo em família, não é? Noutras teorias, noutras, digamos, formas de ver, noutras linhas de espiritualidade, fala-se muito que as famílias vêm para se compensar. Ou seja, que o filho vem para dar uma lição aos pais e os pais também têm algo a aprender com ele e o próprio filho a aprender com os pais, como é óbvio, não é? Porque nós nascemos deles e, portanto, trazemos todo aquele ADN que já lá chegaremos, não é? Porque os filhos, quando nascem, naturalmente são almas mais velhas que os pais e naturalmente estarão mais evoluídos. Porquê é que diz que são almas mais velhas que os pais? Porque eles nascem, para que as pessoas percebam. Porque eles nascem depois dos pais e terem que ser almas, no fundo, mais velhas que os pais. Porque é nos pais que as crianças irão reviver, no fundo, entre aspas, naturalmente, os pecados das outras vidas, que foram os erros que eles cometeram, vão trazer para esta vida um conjunto de feridas, como, por exemplo, podem dizer a ferida de abandono, a ferida da rejeição, a ferida da injustiça e outras feridas. Então é nestes pais, se eu escolho um pai que me vai abandonar, é para eu tomar consciência, através do meu pai, de que eu tenho que trabalhar a minha ferida em adulto. Se eu tenho uma mãe que me rejeita, eu sei que tenho que trabalhar nesta vida a rejeição. E se for uma mãe controladora? Isso é o grande problema da sociedade. É que o controle existe de pessoas que têm medo de não ser amadas. E como têm medo de não ser amadas, naturalmente que o controle permite ter o outro na mão. Claro. O problema é quando perdem o controle. Começam com o inseguras. parkinsonismo. Interessante essa. Porque isso é de facto um sintoma, perder o controle. E naturalmente que nós queremos todos ser amados. Mas eu digo sempre, não é importante quem eu amo, é importante quem me ama a mim. Porque se me amar, eu serei bem cuidado. E se eu libertar o outro, ele desamarra-se de mim e eu serei mais livre. Portanto, sem desapego, a pessoa é mais livre e é mais... mais feliz? Está mais feliz, com certeza. Isso. Está mais preparada para viver as suas experiências no mundo, não é? E experiências das suas vidas, desta e de outras vidas. Claro. Que nos preparamos para a outra a seguir. Nós trazemos tanta informação connosco, não é? Que muitas vezes também alguns de nós, os que estão menos despertos, eu creio, não conseguem gerir bem isso. E são pessoas como o Joaquim, que através das constelações familiares e através da psicologia transpessoal, pelo que eu vejo, consegue guiar e orientar essas pessoas nessas feridas e gerindo essas feridas. É assim? Também, mas o constelador, ele não ajuda ninguém. Isso é um outro problema que nós temos. Quando eu digo ajudar, ajudar não é a palavra mais correta. Mas é aquilo que se usa no pensamento judaico-cristão. Sim, não é? Mas na verdade ser um veículo. É mais um veículo para que a pessoa tome consciência dessas mesmas feridas e possa superá-las e libertá-las, no fundo. Ou dissolvê-las. Dentro de uma constelação, o que é importante? É que o constelador, que pode ser terapeuta, pode ser apenas um facilitador, o que ele tem que fazer é abrir portas. Portanto, agora nós já estamos a falar das constelações familiares. Que eu era para ter feito essa pergunta, mas entramos logo por aí. Portanto, fundimos as duas, a psicologia transpessoal com as constelações familiares, e agora vamos continuar com as constelações familiares. Só para que as pessoas percebam também, porque nós entramos logo no assunto a direto. É que a constelação familiar é uma técnica, ou é um método, ou é uma terapia que, no fundo, foi criada por Bert Hellinger. Pessoalmente, ponho algumas dúvidas se será método, se será técnica, se será terapia. Tenho a minha forma de ver as coisas. E o que é que acha que é? Para mim, é sempre uma técnica. Porque se fosse um método, tinha um conjunto de passos para atingir um objetivo que é científico. Ainda ninguém sabe se as constelações são científicas ou não. Enquanto que a técnica... Talvez daqui a muitos anos, quando a ciência estiver mais avançada ao nível quântico, talvez consigam aí nessa altura. Aqui o César pegou numa área extremamente importante. É que dentro da psicologia transpessoal é muito importante exatamente o mundo quântico. E isso porquê? Porque dentro de uma constelação nós trabalhamos aquilo que eu considero a consciência desta vida e de outras vidas, a consciência da psicogenealogia de família, a história que nós temos, e é uma coisa muito importante. Vou só parar aqui um bocadinho. Psicogenealogia da família. Quer explicar o que é isso para que as pessoas saibam ou entendam o que é esse termo? Eu já entendi, mas há pessoas que provavelmente não entenderam. O que é a psicogenealogia de uma família? É que quando eu nasci, eu já tenho um pai e uma mãe, eu já tenho um avô e uma avó, e em 500 anos, se nós fizéssemos contas,
para me fazerem a mim, teria sido preciso mais do que 1.058.000 pessoas para me fazer. O que implica que essas pessoas tiveram, de facto, que são laços invisíveis, no fundo são os segredos de família, ou as vergonhas de família, e conforme eu tenho, por exemplo, os olhos da minha mãe, naturalmente também tenho os traumas da minha família. Claro. E esses traumas, que vêm exatamente dentro... Através desses cordões. Desses cordões, eu venho para esta vida também para que a alma de família possa encontrar a paz. E é dentro das constelações que nós poderemos, de facto, nesses laços invisíveis, dar a paz a toda a família. E por isso, está a falar, neste caso, a toda a família aos antepassados. Aos antepassados, sem dúvida alguma. Que estão presentes na nossa vida, não estão visíveis, mas fazem-se notar através das manifestações, até através de nós, no pensamento, nas emoções, eles manifestam-se. É que o nosso comportamento repete-se. E posso, por exemplo, né, se eu sou diabético, meu pai foi diabético, meu avô foi diabético, meu bisavô foi diabético. Está no nosso ADN espiritual e físico. Sem dúvida alguma. Mas tem que haver uma causa. Se eu tenho um pai que se suicidou, a probabilidade de eu me suicidar é grande e cá para trás também. Claro. Se eu tive, por exemplo, se eu sou um homem que sou um solteirão, eu tenho uma grande probabilidade, naturalmente, de cá atrás ter familiares que foram solteiros. Claro. Nada surge por acaso na vida. Sim, né? Sim. Até porque nós não fomos parar aquela família por acaso. Sim. Não é? Mas posso dar aqui um exemplo mais concreto de uma constelação, que era a constelação de um senhor que me apareceu numa constelação no Porto, que era o Sr. Manuel, e o Sr. Manuel chegou e vinha com um problema, é que ele tinha um filho de 40 anos que estava em casa dele, não queria trabalhar, era alcoólico, o que ele gostava era de vadiagem. E ele não percebia porquê. Porque ele tinha muitas dificuldades em colocar a ordem dentro de casa, não conseguia dizer que não ao filho, e faz uma constelação. Quando fizemos a constelação, o que é que surge exatamente, qual é o problema que nos surge? É que há um antepassado que tinha, no fundo, abandonado uma filha. E ele olhou-se, não pode ser, eu não conheço esta história. Claro. Quando ele chegou a casa, disse à mãe, tu tivemos um familiar que abandonou a família, sabes quem foi? A mãe ficou muito rígida e disse, quem foi? Foi o meu pai. Mas o teu pai? Mas eu não sei, mas tu nunca me apresentaste este pai que te abandonou? Não, é que o meu pai abandonou-me quando eu tinha 4 anos de idade, porque o meu pai era um alcoólico e um vadio. Quem foi educado pelo meu padrasto. Então é extremamente interessante que aquele avô, que foi, no fundo, que foi rejeitado, porque era um alcoólico, era um vadio, esta mãe tinha escondido este trauma do seu filho. Quem é que vai repetir a história? O filho dele com 40 anos, que quer resgatar este avô, que no fundo acabou por ser rejeitado da família. Mas a certeza absoluta que não era só alcoólico. Provavelmente quem é que nós teríamos que se tivesse desviado do caminho também? A psicogenealogia faz exatamente isso, que é restaurar o trauma e transformando com que a alma da família de facto seja restabelecida em harmonia. Ok, muito bem. E então vocês, através da constelação familiar, para que as pessoas também entendam, e eu também neste caso, porque eu não sou, digamos, um expert em constelações familiares, na realidade vocês curam um pouco espiritualmente aquela família que estão a trabalhar. Sim. Eu costumo dizer de que a constelação é uma loucura que cura. E como é uma loucura que cura, as pessoas estão numa constelação... Porquê loucura? Eu gosto muito... Porque a loucura, eu considero que cada mania tem a sua loucura. Ok. E cada louco tem a sua mania, naturalmente. Sim, né? claro. Então, porque quando as pessoas veem hoje porque uma é um trabalho espiritual, constelação... pelo que eu estou a ver. Eu digo loucura bastante porquê? profundo. Porque em 1979, quando eu comecei com as constelações, chamava-lhe teatro holístico. E naquela ocasião, naturalmente, quando se fazia um teatro holístico, as pessoas achavam tudo aquilo muito estranho. Tá? E, naturalmente, que desde 79 até à presente data, as constelações ainda eram muito fechados. Sim. Eu lembro-me que há 15 anos... Uma vez só. Sim. Mas diria mais vezes, quando quiser vir ao meu grupo, será meu convidado. Sim, adorarei fazer, claro. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei a Varsóvia para fazer constelações, vou há 15 anos, nas igrejas estava escrito o seguinte: pertencem ao diabo as pessoas que pertencem à maçonaria que façam constelações familiares. Eu achei isto magnífico. Uau. Né? Porquê? Porque são coisas muito fechadas ainda, né? Onde as pessoas se esquecem, né? De que, de facto, nós temos que ser inovadores. E a gente não vem fazer nada de especial de que a Bíblia não diga. Claro. O pecado dos pais, os filhos pagam. Se vocês derem aos filhos uvas verdes, os dentes vão se estragar. Tudo isso faz parte da Bíblia. E, por conseguinte, a nossa alma, naturalmente, numa constelação, o que é que nós queremos numa constelação? Nós temos sempre a necessidade de pertencer a um clã. À minha família e aos meus antepassados.
Eu tenho sempre a necessidade de haver uma hierarquia dentro da família e hoje a hierarquia está perfeitamente já desmembrada, porque quem manda dentro de uma família são as crianças. E as crianças mais pequenas ainda mandam muito mais que as crianças mais velhas, isso vai destruturar a família. E, finalmente, a área mais importante que eu considero, que é o dar e o receber. E o amor é incondicional. Ou seja, o que é amar? É aceitar o outro conforme ele é. Enquanto que os pais têm um amor incondicional para com os filhos não têm que ter amor incondicional. Têm apenas que aceitar os pais que escolheram nesta vida para viver com eles. E por isso a constelação é exatamente isto. Criado pelo Bert Hellinger, para já, porque ele foi padre. Criado pelo? Bert Hellinger, que é um alemão. Para as pessoas perceberem, né? sim. A partir de 1980. Bert Hellinger. Hellinger. Ele cria as constelações. Ele tinha sido padre, daí esse pensamento muito judaico-cristão e as pessoas pensarem que isto está muito... E daí esses termos que usou também do pecado, das vergonhas da família, que nós já não usamos hoje em dia, quer dizer, raramente se usa, a não ser na Igreja Católica. É isso, é verdade. Isso, uma grande verdade. E é interessante porque numa constelação, o que é uma constelação para mim? É apenas um estado alterado de consciência, onde a minha consciência se eleva para eu compreender a problemática que eu trago. Na nossa família. Na nossa família. E eu trago o sintoma para a constelação e todos os sintomas têm direito a uma resolução. Ou seja, para nós entendermos um pouco melhor e passarmos essa informação lá para fora, portanto, a constelação, as pessoas reúnem-se num círculo, isso é isso? Estão sentadas e depois vão para o centro, não é? Quando uma dessas pessoas é escolhida, digamos, para ser trabalhada, não é? Portanto, as outras que a acompanham, elas encarnam, digamos, os papéis de antepassados dessa mesma pessoa. Ou seja, espiritualmente, se nós fôssemos videntes, vou falar assim, se nós fôssemos clarividentes, nós iríamos ver os antepassados dessa pessoa a sussurrarem aos ouvidos daquelas pessoas, fosse emocionalmente ou mentalmente, aos ouvidos daquelas pessoas que estão a participar, a ajudar no tema daquela família, daquela pessoa. É isso? César, vamos... Só para eu... Não. O César disse exatamente... Para nós partilharmos um pouco o que é que acontece durante a constelação. O César disse exatamente aquilo que é numa linguagem muito simples. Mas como vai ser visto por outras pessoas, se diz a pessoa do seu programa, penso por muito, vamos tornar isso mais complicado ainda, não é? Porque aquilo que é simples também é ciência e aquilo que é complexo nós precisamos descomplexificar para as pessoas perceberem, não é? Dentro de uma constelação, primeiro as pessoas naturalmente que estão num círculo, não é? Pronto. Mas também podem estar enquadrado. Sim. Também podem estar num jardim. Mas o círculo, pronto, é o usual, uma maneira usual, não é? Ou seja, não é importante o círculo, não é importante o espaço, porque não há espaço nem tempo dentro de uma constelação. Se não há espaço nem tempo, nós estamos no mundo quântico. E mesmo na realidade também não existe espaço e tempo conforme as pessoas pensam que é. Sem dúvida alguma. É muito mais abrangente. Mais já agora, César, se não se importa, eu queria só aqui dizer uma pequena coisa por causa das constelações, porque é algo que eu há muitos anos tenho uma certa discussão, até com os meus formandos, com os alunos e outras pessoas. É porque constelação é só constelação. Eu vejo pessoas fazer constelação e xamanismo, não tem lógica nenhuma. Xamanismo. Não tem lógica nenhuma isto, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. São abordagens diferentes. Nem sequer são abordagens diferentes. O xamanismo é uma coisa, a constelação é outra coisa, mas mistura, está a ver? Também há quem faça a constelação e a astrologia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, está a ver? Há quem faça também... Originalmente o que esse senhor passou, o Bert Hellinger, o que ele passou foi essa forma de fazer a constelação. Não há cá nem tambores, nem isto, nem aquilo. Extra. É aquilo. É isso. Pronto, é como os reikis que aparecem. É reiki disto, é reiki daquilo. Eu fiz o reiki tradicional e ponto. É esse que eu fiz. Não é? Mas a verdade é que depois a gente sabe que há alterações, às vezes, aos métodos e às artes. Sem dúvida alguma. Vamos voltar à constelação, se não se importasse, está bem? O que é que eu vou ter? Tenho um conjunto de pessoas que estão na constelação, que são extremamente importantes. Que se agrupam, que estão num grupo. Tenho as pessoas que têm um tema para trabalhar, que é o sintoma que os preocupa. Está a ver? Imaginemos que é um cancro, por exemplo. Mas pode ser um cancro, sem dúvida alguma. Pode ser um conflito de família. Né? Então, a pessoa que tem um tema, coloca este tema, o cancro. O facilitador, o que é que vai fazer? Vai pedir a esta pessoa que tem o tema para escolher o representante. Primeiro para ele, ou, se ele quiser, primeiro para o cancro, compete ao facilitador. Portanto, uma dessas pessoas irá encarnar o papel do cancro. Podemos chamar encarnar... A identidade, pronto. A identidade vai ser porque o tema encarnar depois dá aqui muitas confusões das pessoas. Então vamos chamar... César, a identidade, pronto.
do cancro. Sem dúvida alguma. Alguém que represente exatamente A representação. a representação. É a palavra que represente, mais adequada. Isso, que represente aqui exatamente aquela o cancro, energia. aquela energia que ali está, que vai ser representada por uma pessoa. Depois de seguida, eu vou pedir que ele me escolha alguém que o represente a ele. Tá? A posição com que é colocado a pessoa que representa o cancro, a pessoa que o representa ele, eu começo logo por perceber inúmeras coisas. Porquê? Porque já tem esse treino. Não é preciso treino aqui. Não? É preciso estudar muito, em primeiro lugar. Okay. É que as pessoas esquecem-se disto. É que sem estudar nós não vamos a lado nenhum. Porque, sim, tem que haver uma base. Ou seja, veja aqui uma pequena coisa. Mal a pessoa coloca estes dois representantes, eu começo logo por ver uma coisa chamada apego e vinculação. A relação que ele tem com o cancro é extremamente importante. E depois as microexpressões que um e que o outro fazem são também muito importantes para que o facilitador ou o terapeuta consiga já perceber qual é o caminho que ele possa seguir. Agora veja uma coisa, quando eu estou no mundo cartesiano, num mundo muito de Einstein, com a energia igual à massa, vezes ali a velocidade da luz ao dobrado, eu só tenho, por exemplo, um byte da matéria, que é 0 ou 1, ou então direita ou esquerda. No mundo quântico não tenho isto. No mundo quântico é que eu tenho a direita tem uma onda, a esquerda tem uma onda, que se relacionam onde eles quiserem. Está a ver? Então, a partir daqui, eu estou no mundo quântico. Além de estar no mundo quântico, eu tenho uma coisa muito mais importante dentro de uma constelação, que é aquilo que o Jung explicava do inconsciente. Nós não temos um inconsciente só, César. Eu tenho um inconsciente que é pessoal. Supraconsciente, temos tanta coisa. Mas veja bem, eu tenho um inconsciente que é pessoal. Tenho um inconsciente que é de família. Tenho um inconsciente que é coletivo. Tenho um inconsciente que é parasita. Eu tenho um consciente que é cósmico. Tenho um inconsciente que é angelical. Está a ver? Ou seja, eu posso falar em todos estes inconscientes e eles estarão dentro da constelação. Sim. Está a ver? Naturalmente, nós temos de ter a capacidade de interpretar o que ali está, como se eu estivesse a ver uma floresta, e a partir daqui eu tenho que ir à procura da árvore que está doente. E eu posso escolher outro representante que possa entrar, que eu perceba exatamente... Para ter mais dados para a leitura. Isso, para a leitura. E eu posso, exatamente pelo movimento que cada um fez, eu escolher alguém. O que é interessante? Pelo Jung, pelo inconsciente coletivo, a informação que esta pessoa que tem um tema para tratar coloca no representante, basta dizer que vais representar o cancro, ou tu podes representar um familiar, ele até pode dizer, meu pai também teve um cancro, vais representar o meu pai que já faleceu. A partir daqui, a informação passa a circular. E não é a informação de agora, é o inconsciente do clã. Sim, sim, sim. E o outro vai absorver este inconsciente. É que nós esquecemos que o nosso ouvido só ouve até 10 menos 4. Abaixo de 10 menos 4, o que é que nós temos? FM e AM. Mas os cães conseguem ouvir as baixas frequências. Nós não ouvimos porquê? Os animais. Porque nós enlouqueceríamos rapidamente. Sim, é por isso. Daí que a esquizofrenia provavelmente não é uma doença. O que ele tem é um tímpano variado que não lhe permite exatamente perceber o que é que são ondas acima ou ondas abaixo e estará a ouvir vozes. Sim, porque não tem esse treino. Não tem esse treino para perceber e discernir as diferentes frequências. De onde é que vem? A constelação. Nós trabalhamos quer com o mundo quântico, quer com as microexpressões, quer com a área da psicologia transpessoal. Vai haver um estado modificado de consciência. Sim, claro. E compete ao facilitador, naturalmente, deixar que a constelação se faça por ela própria. Mas pelo que eu vejo, as suas constelações, eu não estou aqui a julgar o outro constelador com quem eu fiz a constelação, mas eu na altura não muito sinceramente não achei piada nenhuma, achei aquilo um bocado de teatro, mas percebi o que estava por trás. Agora, vendo desta forma mais profunda, entendo que a abordagem de algumas pessoas que fazem constelações é completamente diferente da sua. E isso para mim é extremamente interessante também, porque podemos ir muito mais longe. E por tudo aquilo que já disse, parece-me que realmente vai muito profundo e vai a campos, abrange campos muito profundos que podem certamente ajudar muitas pessoas e até curar doenças. Agora, falando nas doenças, para encaminharmos para as doenças, que doenças são aquelas que se manifestam mais e aquelas que vocês têm a oportunidade de, não quero dizer ajudar, mas serem veículos para a cura? No nosso país, aquilo que aparece mais são problemas da tiroide nas mulheres. Também as mulheres têm uma vantagem em relação a nós. O tiroide é aqui, ligado à comunicação, à comunicação, não é?
Porque as mulheres têm uma grande vantagem. Para já, trabalham com o lóbulo direito e o lóbulo esquerdo, são muito mais inteligentes que os Minha homens. mãe é ambidestra, por exemplo. Oh, então é magnífica, tem uma intuição maravilhosa. É né? verdade. Porque também dentro da psicologia transpessoal levamos em linha de conta a parapsicologia. E às vezes nós esquecemos uma coisa muito importante também, não é? Nós não somos só matéria. Sim, nós E hoje- somos totalmente energia. É isso mesmo. E é a partir da New Age que se percebe que há uma espiritualidade. E hoje temos uma espiritualidade cor-de-rosa, infelizmente. Né? Porque as pessoas entendem de que a espiritualidade não precisa de matéria. Não há espiritualidade sem dinheiro, não há dinheiro sem espiritualidade. E essas duas coisas têm que estar juntas, têm que andar de mão dada. Se nós não estivermos enraizados, como é que vamos atingir o Isso céu? mesmo. E a maior parte das pessoas estão desenraizadas. Pois é, a maior parte eu noto muito que as pessoas espirituais, e isto não é uma crítica, mas eu vejo alguns amigos meus que são muito espiritualizados, mas a verdade é que não os vejo enraizados, não são práticos, não estão ligados e não compreendem que a matéria é necessária. Nós vivemos, temos este veículo, não é, físico, e vivemos na matéria. Portanto, nós temos que compreender como usar a matéria da melhor maneira. E voltando às doenças, que eu não perdi o fio à meada, voltando às doenças que se manifestam mais em Portugal ou até nos outros países, digamos no ser humano, se vocês abordam, quais são aquelas que têm mais resultados e aquelas que se manifestam mais e aquelas onde vocês têm mais resultados positivos de cura? A cura, eu costumo dizer que não há cura para doença Quando eu nenhuma. digo cura, nem Eu toda a compreendo. gente tem uma Sim. compreensão holística como nós. Porque há outras pessoas que veem o Sem nosso dúvida canal. alguma, eu Por isso é que eu compreendo. tenho tentado abranger um pouco toda a gente. Eu vou sempre dizendo, porque normalmente Sim, depois mas as pessoas, é bom chamar a quando atenção. me tiverem a olhar, né, e a verem no sim, YouTube, lá está Porque e há a dizer que há tudo, cura. há Né? tudo, Não há há curas, tudo. né? Sim. Porque a doença, eu costumo sempre dizer de que a doença é a não homeostasia do meu corpo para eu tomar consciência que eu tenho que mudar de caminho. Sim, eu Nem que seja uma unha cravada. a 100%. Eu Mas hoje, as tiro, pessoas eu hoje, chamam-lhe cura. eu hoje resolvo o problema de uma unha encravada e daqui a 6 meses posso ter outra unha encravada. Claro, Né? porque a origem está lá. Está lá, sem dúvida. Claro. Eu agora estou bem consigo. Eu vim de Leiria, sinto-me aqui impecável. Mas daqui a meia hora eu posso ter uma diarreia, eu posso ter febre, eu posso ficar com gripe. Por isso, a instabilidade faz parte da nossa vida. Né? Mas voltamos então aqui à constelação. Exatamente, ao tema em E às, si, né? às doenças e às curas. Curas Sim, não, mas deixemos ficar o termo, agora já está bem cura. elucidado. Né? Pronto. O que é que se passa dentro de uma constelação em termos das doenças, aquilo que aparece mais? Né? A maior parte das senhoras aparecem com o problema da sua tiroide. E a tiroide está sempre, por norma, associado a duas áreas. Isso dentro da minha casuística, naturalmente, que eu faço constelações desde 79, e eu faço constelações e cheguei a fazer todos os fins de semana por mês, que eram 8 constelações por mês. Né? Agora já faço menos, naturalmente, porque agora faço apenas no primeiro sábado em Lisboa, no último sábado em Lisboa, primeiro em Leiria, depois faço 2 em 2 meses Varsóvia, Malta, e agora irei fazer noutros sítios, normalmente que vou para a Islândia e vou até Fantástico. ao Dubai. Então vamos voltar aqui vai ajudar novamente. muitas pessoas. Vou, Isso é exatamente, fantástico. vou ganhar experiência com as pessoas, vou partilhar E experiências. elas consigo? E elas Vai comigo. ser uma troca, não Uma é? troca. É sempre uma Então, troca. as pessoas quando aparecem numa constelação com um problema de tiroide, na minha casuística eu sei que há pelo menos aqui 2 problemáticas para perceber. Primeiro, são pessoas que não cuidam de si. O que quer dizer que a doença aparece como uma forma para, entre aspas, obrigar a olhar para o seu Olhar para interior, si e tratar de si. cuidarem-se, e já vão ao médico, e depois já têm medicamentos para tomar, já pode dizer ao marido e aos filhos que estão doentes, e por conseguinte já vão começar a pedir às pessoas que olhem um pouco por ela. Mas 60% a 70% do que nós temos são filhos ilegítimos. São avós, bisavós ou tios que não reconheceram os seus filhos. Claro, eu na minha família por acaso tenho. Sou pela minha mãe. Então agora é importante, César, porque também um filho ilegítimo, se fosse mulher, a grande probabilidade de ter um problema de tiroide era grande, mas o que é que pode acontecer? Você pode ter um trabalho brilhante, por exemplo, mas provavelmente pode não ser reconhecido nos órgãos da comunicação social, por mais que se queira implementar, tendo um filho ilegítimo, faça o que fizer, o prestígio não lhe vai chegar. É? Porque teve um familiar do qual não foi dado esse direito. Eu acho que foi, se não me engano, já agora, já que estamos a falar nisso abertamente, eu acho que foi a minha avó era filha, quer dizer, ilegítima. A minha avó era filha ilegítima de um senhor, de um grande proprietário lá no Alentejo. E depois ele queria realmente aceitá-la, mas a família não queria, então havia aquela luta. E ele adorava a minha mãe, não é? Porque ia ver a neta, mas a minha avó afastava-se.
Portanto, houve este dilema Então, na minha família. O certo tem que fazer uma constelação. Para já, para que tenha prestígio. Segundo, para que tenha dinheiro. Assim, mas o dinheiro também não me falta, graças a Deus. Mas, não, quer dizer, claro, é sempre bom nós termos aquilo que desejamos. Mas assim, eu não posso queixar nem ao nível material, nem ao nível do prestígio, porque na minha carreira sempre fui bem sucedido. E tem filhos? Tenho um filho. Vamos ver o que vai acontecer com o filho. Pois é isso. É assim, porque nós sabemos que os nossos antepassados ditam o futuro dos descendentes. Portanto, vamos parar o futuro do seu filho, que é fazer a sua constelação. Vamos e é pena que a gente não possa fazer isto até filmando a sua própria constelação. Seria giríssimo. Era giro ver. Né? Já que falou nela. Não, sim, e nós temos que ter orgulho. Acho que sim. Se isto pode ajudar alguém que está do outro lado, eu estou a falar abertamente. Não se esquecemos, nós somos filhos de um assassino. Basta ver o que é que se passou entre o Abel e Caim. Sim, é assim, nós matámos, esfolámos, fizemos tanto, os nossos antepassados fizeram tanta coisa em tantas vidas, portanto eu não faço a mínima ideia o que é que a minha alma fez em muitas outras vidas. Há vidas em que eu vejo realmente o que é que fui e o que é que fiz, mas há outras que eu não tenho acesso. E dos meus antepassados, muito menos. Então aí é que eu também não me debrucei sobre isso, não me foquei nisso, até agora. Mas a verdade é que eu sinto a influência deles na minha vida, muitas vezes, sem dúvida, porque estou consciente disso. É uma pena que a nova juventude, pelo menos as crianças mais pequenas deviam fazer, e os pais deviam ajudar nisso, fazer exatamente a árvore genealógica da família. Eu já tentei, mas não consegui, porque os arquivos da Madeira, de onde era o meu pai, a igreja ardeu e eles perderam os arquivos. Então aí já não consegui fazer. Já experimentou a Torre do Tombo, que eles que estão a enviar todos os queimaram livros. Os arquivos. Não sabemos se não receberam primeiro. Ok, está bem. Então, continuando, porque já não temos muito tempo para a entrevista, porque ela está a ser tão dinâmica e temos tanta coisa para falar, nós agora temos que ir à origem das constelações familiares. Nesta parte nós já falámos, eu penso que ficou claro, não é? Ficou bem claro. Para Ficou mim não bem claro. Não, então, qual é a origem das constelações familiares? Indo agora às origens. De como é que isto apareceu? Como é que esta, digamos, não é método, esta técnica, como é que esta técnica apareceu, surgiu? Esta técnica aparece naturalmente com o Bert Hellinger a partir dos anos 80, mas não vem dele de maneira nenhuma, né? Porque nós temos que a primeira pessoa que começa com o teatro da espontaneidade foi com o Moreno, que era o psicodrama. E isto começa exatamente a partir dos anos 20, em 1932, ele até falou na psicoterapia grupal. É com ele que isto começa. Ele entende que os problemas de família, as emoções de família, poderão ser feitos no teatro. Então as pessoas encenavam como se fosse a realidade, como se fosse mesmo no teatro. Faziam um psicodrama. O psicodrama, Coimbra é um dos maiores, é a zona onde se faz mais psicodrama, é uma terapia que normalmente costuma durar 1 ano, enquanto que a do Bert Hellinger pode demorar, pelo menos as minhas constelações demoram 1h30, 2 horas, mas já tive constelações de 8 horas. Uau! E ninguém sai da sala. Mas também é verdade. Também há constelações expresso, são 2 minutos, não é? Eu estou curiosíssimo para fazer uma constelação com o Joaquim. Já este fim de semana, este fim de mês, se quiser. Hein? Sim, no fim do mês, este fim de semana não consigo, mas no fim do mês vamos apontar para isso. Então começa com o Moreno, no psicodrama. Uma coisa que eu também aprendi foi a área do psicodrama, porque é extremamente importante. A seguir, quem é que aparece? Aparece uma mulher muito interessante, que é a Virginia Satir, e a Virginia Satir traz exatamente que é a estátua de família. O que é que ela fazia? Ela leu Moreno, trazia os familiares para a consulta, pedia que todos os familiares viessem, então os padrões de família eram representados por todos. E ela percebeu que começou a vir aqui um conjunto de padrões da família e fazia as estátuas de família, está a ver? Mas há um homem, que é o Nagui... Chamava-lhe estátuas de família. Estátuas de família. O Nagui, que é um homem extremamente importante, que aparece logo a seguir, o que é que ele estava preocupado exatamente? De que o problema se repetia, ou seja, que a alma trazia problemas dos antepassados que se repetiam constantemente. No fundo, é como se fosse segredos ocultos, que era cíclico. E ele passou, Nagui, a estudar estas temáticas. É a partir, no fundo, destas 3 grandes investigações que o Bert Hellinger vai beber, tipo mata-borrão que se passa por ali, e naturalmente traz para as suas... Portanto, absorveu e depois transmitiu. E faz a atomização de tudo isto, levando em linha de conta os 3 princípios dele, que naturalmente que já falámos sobre ele, e traz também uma coisa muito importante. Mas vamos relembrar, só para que as pessoas não percam o fio à meada. Primeiro, a necessidade de pertencer a um clã, que é a família, de agora e dos nossos antepassados, a hierarquia dentro de uma família e dar e receber no amor. Esta é a base do Bert, está a ver? Depois, o que é que ele leva em linha de conta? Dentro do clã,
Naturalmente, se houver na minha família pessoas que foram desonestas, que foram, por exemplo, prostitutas, pessoas que fizeram abortos, pessoas que foram presas politicamente, pessoas que foram porque eram desviantes, como, por exemplo, a problemática da homossexualidade, Rebeldes, antigamente etc. rebeldes, eram expulsos da família. Agora chegou o tempo de os integrar, o que o psicodrama não levava em linha de conta, do Moreno. A Virginia Satir não tinha esta capacidade de perceber exatamente que os pecados dos pais e dos filhos pagam, nem o Nagui, naturalmente. E ele traz isto. Isso é muito importante. Ele é um grande precursor e, hoje em dia, por exemplo, que vou dar aqui uma novidade, né? Mafra tem exatamente um juiz que faz constelações familiares antes da partilha da criança. E ele está de parabéns. Uau. E também sei neste precisamente que o Barreiro vai começar com as constelações, o juiz vai começar exatamente com as constelações familiares no Barreiro. Isso é uma inovação no nosso país. Isso é extraordinário. Mais do que magnífico. Fará 4 ou 5 ou 6 Parabéns sessões. desse juiz, que eu não sei quem é, mas parabéns. É verdade. Eu sei que ele chama-se Joaquim, é o primeiro nome, o resto não sei. Eu também sou como Joaquim. Pois, ele vai e onde é que começar. nós podemos ver, ou podemos aceder a estes workshops, ou cursos, não é, de constelações? Onde é que as pessoas podem encontrar e aceder a esta sabedoria? Técnica e sabedoria, porquê? Naturalmente que as constelações, como pertence à psicologia transpessoal, eu comecei por fazer os cursos de constelações juntamente com a hipnose, porque às vezes pode ser muito importante fazer uma hipnose dentro de uma constelação. E se um facilitador não sabe, irá provavelmente ter problemas, porque muitas vezes nós temos que ir à nossa criança interior. Uma pequena hipnose permite exatamente encontrar a criança e depois colocá-la na constelação. Mas também pode acontecer num conflito muito grande. No seu caso, eu já percebi que fez hipnose, não é? Sem dúvida alguma, até porque não há... Para mim, há duas linhas fundamentais na psicologia transpessoal. A Eu hipnose, senti de um isso lado, apenas pela energia que eu senti emanar. por um lado temos a hipnose, do outro lado temos as constelações, está a ver? São duas áreas da psicologia. Eu comecei exatamente no Porto, com o primeiro grupo, que eram 40 alunos, já lá vai uns quase 20 anos, que faz o primeiro grupo da área das constelações, está a ver? Por exemplo, neste precisamente tenho um grupo de 35 formandos que estão no curso de Psicologia Transpessoal com duas vertentes, hipnose e constelações, que vai terminar em março, não é? Muito bem. E agora tenho naturalmente, que no último sábado de cada mês, no Hotel 3K Barcelona, Portanto, em as Lisboa, pessoas poderão encontrá-lo no último sábado de cada mês, no hotel. no Hotel 3K Barcelona, em Lisboa. 3K Barcelona, não sei nem quem é, mas vou procurar. Vamos procurar. Poderá estar connosco em Leiria, no primeiro sábado de cada mês. Nós temos um espaço terapêutico holístico e único, com 115 metros quadrados, onde nós naturalmente trabalhamos as constelações e fazemos uma coisa muito importante que normalmente as pessoas Portanto, esquecem. Lisboa no hotel, em Leiria... No nosso centro mesmo, que nós temos. Né? Como é que se chama o centro? O centro é Unitranspessoal. Unitranspessoal. Pronto, já sabem. No centro em Leiria, quem estiver mais próximo de Leiria, no centro Unitranspessoal. E é na Praça Madre Teresa de Calcutá. Ainda por cima. Ainda por cima. Né? E depois, naturalmente, não vou pedir às pessoas para irem para Malta, nem para Varsóvia, nem para a Islândia, nem para Dubai. Né? Já é mais Bom, complicado. É mais complicado. Mas quem sabe, viajando, não é? Às vezes nós também viajamos e porque não, de repente encontramos o Joaquim e entramos numa das suas constelações. Sabe que nós fizemos agora um curso de emoções durante 2 dias. Nós já identificámos 54 emoções. E nós trabalhamos as emoções, as 54 emoções. Com constelações também, que é muito importante fazer a identificação. Porque temos emoções negras que fazem o cancro, por exemplo, Claro, né? claro, as vermelhas que fazem a depressão, e as verdes é sempre a andar como se fosse um automóvel a 200 km/h, né? Que é a alegria, a felicidade, todo o ótimo, a vida. E quem é que vem para esta constelação? Vem uma pessoa que vem do Brasil. Por isso é que eu digo, nós, Brasil. por vezes vamos viajar e encontramos de repente o Joaquim e participamos numa dessas constelações. E também sei que agora, no fim do mês, vem outra senhora do Brasil para as constelações. E por isso, naturalmente, hoje estamos num mundo que eu posso chamar cósmico, porque eu não pertenço a este mundo, né? Eu pertenço a outros mundos. Sim, né? todos nós pertencemos ao Sem mundo dúvida cósmico. alguma. Estamos aqui a fazer este nosso papel, é como se fosse uma constelação, ao vivo e a cores. Todos os dias. Todos os dias. Mas todos os dias. César, sabe uma coisa extremamente interessante? Porque quando eu ouvi, quando me ligaram, houve uma temporada... A Filomena ligou-me. É interessante porque houve uma ocasião que eu ia à televisão, deixei de lá ir, porque deixamos de ter privacidade e entendi que não. Depois tinha que ser pintado e eu detestava ter que me sentar ali para ficar. Então achei que, a partir do campo. Mas quando me telefonaram, eu até pensei que eu disse, não vou dizer que não. Mas depois disseram-me que era conversas da alma. Eu fiquei parado, sabia? Porque conversa da alma é interessante, porque foi em 1979 que eu pus pela primeira vez terapeuta da alma. Nunca ninguém tinha utilizado este termo, sabia? E pela primeira vez em 79, não tenho doentes, disse eu não tenho doentes, não acredito em doenças. Também não tenho pacientes, porque ninguém tem paciência para maturar, provavelmente. Também não tenho utentes, porque aqui não é nenhuma caminhonete.
Então passei a utilizar o termo de consulente, aquele que me consulta. Está a ver? Pronto. E quando me disseram que era conversas da alma, eu já tinha ouvido falar do César Muniz, a minha mulher tinha falado sobre isso, o que é que eu achei imensa piada? Este encontro da alma é com a alma. Então, se a nossa alma se conectar, no fundo, eletromagneticamente com outras vidas, isto seria uma entrevista luminosa. Eu penso que já está a ser. Para muitas pessoas que estão a ver. Se for apenas em alguns pontos de contacto, será uma entrevista brilhante. E o brilho é sucata, sabe? Se os nossos campos eletromagnéticos nunca se cruzarem, não gostarmos um do outro, estamos no mundo da sombra e precisávamos de luzes para poder subir. E por isso, para mim, foi de facto uma honra e um prazer poder estar consigo. Estaríamos aqui uma noite inteira, se verdade, é isso que eu ia dizer. Nós podíamos estar aqui uma noite inteira a conversar de forma profunda sobre estes temas, sobre as constelações. Infelizmente, nós só temos meia hora de entrevista, que já ultrapassámos, creio eu, e por isso, certamente, vamos ter uma outra entrevista no futuro para falarmos de outros aspectos que não abordámos desta vez. E muito obrigado por esta partilha extraordinária, que certamente vai ajudar muitas pessoas a encontrarem a informação sobre si próprios e sobre as suas famílias. E já sabem onde encontrar o Joaquim Marujo com a sua equipa, não é? Já falámos dos locais, estarão também no rodapé, portanto, no rodapé não, na informação, no texto sobre esta entrevista, poderão encontrar também os contactos do Joaquim e da sua equipa. Mas eu quero lhe agradecer imenso, César, porque você tem uma profícua sabedoria também. Muito obrigado. E isso é extremamente importante, porque não há aqui nada preparado e as coisas foram saindo naturalmente, como se fossem os coelhos das cartolas. E você estava muito bem preparado para esta entrevista, eu quero lhe agradecer imenso. Eu acho que a minha alma já fez isto noutras vidas. Se falarmos abertamente, eu acho que já trabalhei nesse campo. Agora estou só a repetir. Estamos a evoluir. Estamos a evoluir. Estamos a aperfeiçoar parte daquilo que já fizemos. Isso mesmo. E neste mundo mercorial, não se esqueça, porque há um outro mundo que é do éter e não precisamos de corpo, sabia? Só precisamos de alma. Nós somos multidimensionais. Eu tenho essa consciência de que nós vivemos em muitas dimensões ao mesmo tempo. Claro, somos mais conscientes, com certeza que vivemos nessas dimensões de forma mais consciente e podemos subir, descer, ir às infradimensões, enfim, saber onde é que estamos, situarmos-nos nessas dimensões todas que fazem parte do ser humano. Não é? Muito obrigado por tudo. Obrigado, eu. Agradeço. E muito sucesso. Obrigado também. Em todos os países que vai visitar. Pelo menos espero ter. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Boa semana para todos.